Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo volume 2 de James Stewart, seção 14.4, exercício número 4. Vamos ao enunciado. Determine uma equação do plano tangente à superfície no ponto especificado. Temos E igual x vezes E elevado a x vezes y, no ponto 2, 0 e 2. Bom, para calcular a equação de um plano tangente a uma determinada superfície, a gente vai utilizar a equação z menos z0, que é a coordenada do ponto, igual derivada parcial em relação a x aplicada no ponto de coordenada x0 e y0, que multiplica a variável x menos a coordenada x0 do ponto. Aí, mais a derivada parcial em relação a y aplicada no ponto, coordenada x0 e y0, que multiplica y, a variável y, menos a coordenada y0 do ponto. Então, as coordenadas do ponto foram dadas, né? Aqui a gente tem aí o x0, o y0 e o z0. Então, a gente precisa das derivadas aí parciais aplicada no ponto. Então, eu preciso de fx, lembrando que aqui a gente tem uma função que é de x e y, que é igual a z. Então, esse fx é derivar o z aqui em relação a x e derivar em relação a y. Derivando em relação a x, ou seja, fazendo a derivada parcial primeiramente, f de x, eu tenho que perceber que eu tenho x aqui e x na segunda função. Então, eu tenho que usar a regra do produto. Então, deriva a primeira função, derivada de x fica 1. Copia a segunda função do jeito que está, e elevado a xy. Mais, copia a primeira função, que é o x, deriva a segunda função, regra da cadeia. Derivada da função exponencial, n mesmo elevado ao xy, vezes derivada de xy em relação a x, a derivada de x dá 1, que multiplica o y, então fica só o y. Aqui, colocando em evidência o e elevado a xy, a gente pode reescrever e vai ficar 1 mais x vezes y. Agora, a gente vai aplicar a derivada parcial em x nas coordenadas do ponto. O x é 2 e o y é 0, então 2 e 0. Então, a gente vai ter e elevado a 2 vezes 0, e aí 1 mais 2 vezes 0. Aí aqui fica 0, aqui dá 0 e elevado a 0 é 1. Então, fica 1 vezes 1, que dá 1. Então, temos a derivada aí parcial em relação a x. E aí, a gente precisa fazer a derivada parcial em relação a y. Então, a gente tem aí que f de y vai ser igual. Agora, o y só está na segunda função, esse x é constante. Então, mantém o x. A derivada da exponencial e elevado a xy é ele mesmo, e elevado a xy, que multiplica a derivada do expoente em relação a y. A derivada do expoente de xy em relação a y fica só x. Então, aqui x vezes x, a gente tem que é x quadrado, que multiplica e elevado a xy. Aplicando no ponto, f de y na coordenada 2 e 0, tá? Que é a coordenada de x e y, vai ser 2 ao quadrado vezes e elevado a 2 vezes 0, 2 vezes 0 dá 0, e elevado a 0 é 1. 2 ao quadrado, 4. Então, vamos ter aí que a equação do plano é escrita como z menos a coordenada z0, a coordenada z0 vale 2, igual a derivada f parcial em relação a x no ponto, que deu 1, que multiplica aí a variável x menos a coordenada x0, que vale 2, aí mais a derivada parcial em relação a y no ponto, que deu 4, que multiplica a variável y menos a coordenada y0 do ponto, que é 0, tá? Então, a gente vai ter aí, reescrevendo aqui o z igual
Aqui a gente vai ter mais x, aí eu vou ter menos 2, aqui eu vou ter mais 4y, e passa para lá mais 2, né? Então, menos 2 com menos 2 corta, a gente pode escrever aí, pode escrever como sendo z igual a x mais 4y. Essa é a equação do plano tangente à superfície dada. Bom, espero que tenham gostado aí da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!